podcast Isso Tem Uma História. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é um podcast Isto Tem Uma História pela Unicesumar. Meu nome é Benedito Xavier, RA 165-355-85. Sou estudante do curso de Teologia pela Unicesumar. O assunto deste podcast é a respeito da Missa Tridentina. Você sabe o que significa? Você já ouviu falar? Missa Tridentina, Missa Nova ou popularmente a Missa em Latim. Pois é isso mesmo, a Missa em Latim tem uma história. Podcast Isso Tem Uma História. Vejamos alguns detalhes da Missa Tridentina. A missa em latim, ela tem uma diferença da missa que nós conhecemos no dia de hoje. Começando pelos aparatos, vejamos que na missa em latim, o padre usa um pano sobre a sua cabeça por nome de hábito. Este pano sobre a cabeça simboliza a coroa de espinhos que Jesus usou. Uma outra vestimenta por nome de alva, que o padre usa para lembrar uma vestimenta que o rei Herodes colocou em Jesus Cristo para o mandar para Pilatos como se ele fosse louco. Um outro paramento que ele usa por cima desta, com um desenho de uma grande cruz nas costas, simbolizando a cruz que Jesus carregou. O padre também leva o cálice para o altar, juntamente com ele, e a missa ele celebra, ele é obrigatório ser feita toda em latim e em voz baixa. Nesta missa também nós vemos que as mulheres utilizam um véu sobre a cabeça. As mulheres casadas usam o véu preto e as mulheres solteiras usam o véu branco. A missa em latim ela se divide em dois tipos. Tem a missa em latim por nome de Missa Nova, em que o padre fica de frente para o povo, e um outro modelo de missa em latim por nome de Missa Antiga, que o padre fica de costas para o povo. Por séculos, a missa foi celebrado em latim, bem antes da Idade Média. Mas os cristãos do Ocidente sofreram várias mudanças de culturas e idioma, como o grego, armênio, etíope, geórgia, o alemão, o estênio, e iam se formando línguas neo-romanas e germânicas insuficientes para exprimir sentido rico das fórmulas latinas. O latim era tido como língua oficial da liturgia romana, a fim de preservar os dogmas católicos ocidentais, devido às circunstâncias da vida civil no Oriente e no Ocidente. No Oriente era celebrado na língua atual, correspondente o grego. Era celebrado na igreja de Constantinopla, e também a missa era celebrada e os cultos segundo os costumes dos povos que eram evangelizados. Já no Ocidente, no século III, a língua do Império Romano era o grego, que aos poucos foi cedendo ao latim, de sorte que a liturgia cristã, a partir do século IV, já era exclusiva, celebrada a missa em latim.
Mesmo depois que o Império Romano caiu em 476 d.C., com as novas civilizações, a língua latina continuou sendo o idioma permanente ali no Ocidente e a língua também da missa católica no Antigo Ocidente. Por toda a Europa e região ia se modificando o idioma dos povos, menos o idioma a ser utilizado no culto ou nas missas. O latim era usado também para documentos de governos e tribunais. No século XVI, o latim já não era entendido pelos leigos, mas somente pelos eruditos. Esse fato teve uma contribuição no cisma do Oriente, onde a Igreja Oriental, que falava o grego, não concordava com a celebração da missa da Igreja do Ocidente, liderada por Roma, que prevalecia o idioma latim. Até que em 1054 o patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, é excomungado pelo Papa de Roma, Leão IX, por causa de diferenças na liturgia católica, que o patriarca Miguel Cerulário responde da mesma forma para o Papa Leão IX, excomungando também, causando a divisão assim da Igreja Católica em Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a Igreja do Oriente, e Católica Apostólica Romana, a Igreja do Ocidente. Somente em 11 de outubro de 1962, com o início do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII fez com que as línguas nativas se tornassem o idioma a ser usado nas missas católicas, e não limitando a um só idioma. Hoje em dia, a celebração das missas e cultos são realizados na nossa língua, no idioma da nossa própria nação, a língua em que falamos. A Bíblia nos mostra, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos aconselha a igreja de Coríntios, no capítulo 14, aconselha a igreja a procurar o dom de profecia, para que venha edificar a igreja naquele que for falar. E ele diz também: aquele que fala uma outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. E aqui eu deixo os meus sinceros agradecimentos a Unicesumar, aos professores, mediadores, meus amigos que me ajudaram nesse podcast e todos os que assistiram esse podcast. Isto tem uma história sobre este assunto, a missa trinitária. Obrigado, Deus abençoe, um forte abraço. Podcast Isso Tem Uma História.